Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli e vamos aí retomar nosso curso de análise combinatória. Nesta aula vamos falar de análise com repetição. Na última aula nós falamos de análise de combinação simples. Lembra que a combinação é quando a ordem não importa. E a palavra simples quer dizer sem repetição. Combinação simples, combinação, ordem não importa, simples, sem repetição. Nessa aula, combinação com repetição. Combinação, a ordem não importa, com repetição, o próprio nome diz aí, com repetição. Vamos começar com esse exemplo inicial. Vou dar um exemplo inicial para a gente fazer a conta. Vai cair num caso de combinação com repetição. E a gente vai fazer ali os nossos cálculos e vamos tentar chegar numa fórmula para combinação com repetição. Vamos lá? Então, olha lá. Shirley faz 3 tipos de doces. Brigadeiro, beijinho e cajuzinho. Então ela faz brigadeiros, faz beijinhos e faz cajuzinhos. E vende uma caixa com 8 doces dentre esses 3 tipos. Então ela tem uma caixa lá, ó. Ela tem uma caixa que cabe 8 docinhos. Cabe lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cabe 8 docinhos nessa caixa. E ela vai colocar lá uma quantidade de brigadeiros, uma quantidade de beijinhos e uma quantidade de cajuzinhos. Pode colocar 2 brigadeiros, 4 beijinhos e 2 cajuzinhos. 3 brigadeiros, 3 beijinhos e 2 cajuzinhos, né? Ela vai colocar lá uma quantidade de brigadeiros, beijinhos e cajuzinhos. A pergunta é, quantas combinações distintas é possível fazer em relação a esta caixa de doce? Então vamos lá. Nesse caso, importa a ordem ou não importa? Importa se eu tenho um brigadeiro e 7 beijinhos, por exemplo. Importa se o brigadeiro está aqui, ou se o brigadeiro está aqui, ou se o brigadeiro está aqui, ou se o brigadeiro está aqui? Não. O cliente vai abrir, vai ver, tem um brigadeiro e o resto do beijinho. Não importa a posição que o brigadeiro está. Ele vai falar, tem um brigadeiro e 7 beijinhos. Então a ordem não importa. O que importa é a quantidade. Ele vai olhar quantos beijinhos tem, quantos brigadeiros e quantos cajuzinhos. Isso que importa. É a quantidade. Tanto é que quando você vai pedir, se você pede, você coloca lá, você pode selecionar 8. Aí você vai lá clicando. Vamos supor que tem lá beijinho, brigadeiro e cajuzinho. E aí tem lá o mais. Você está pedindo lá por um aplicativo de comida. Você clica lá, mais, clica lá no beijinho, mais, até ficar com 3, por exemplo. Mais, até ficar com 2. Mais, até ficar com 3. Opa, com 3. Então, no caso, deu 8. Ele escolheu a quantidade. Ele não escolheu, ó, eu quero brigadeiro na primeira posição, na segunda posição eu quero beijinho, na terceira eu quero outro beijinho, na quarta posição eu quero... Não, ele escolheu a quantidade de beijinhos, de brigadeiro e cajuzinho, tá? Então não importa a posição, importa só a quantidade, tá? Como não importa a ordem, importa só a quantidade, ó, não importa a ordem. Não importa a ordem. Nossa, professor, como você é caipira, né? Importa a ordem. Pode repetir? Bom, pode repetir brigadeiro, cara? Tem que repetir. Imagina se não pudesse repetir. Nessa caixa, um brigadeiro, um beijinho, um cajuzinho, o resto ia ter que seguir vazio se não pudesse repetir. Então pode repetir, obviamente. Tem que repetir, né? Para dessas 8. Pode repetir os elementos. Pode. Nossos elementos são esses aqui: brigadeiro, beijinho, cajuzinho. Pode repetir. Não importa a ordem. Combinação. Pode repetir? Com repetição. Então, olha só, esse exercício se trata de uma combinação com repetição. Beleza? Isso a gente sabe. Quantos elementos tem? N. Lembra que o N é a quantidade de elementos e P a quantidade de posições. O N, quanto que é o nosso N? Nosso N é 3. Eu tenho 3 elementos. Quais são os elementos? Beijinho. Eu tenho brigadeiro. E eu tenho cajuzinho. Já tá até dando fome esse exercício aí. Depois eu pedi para a Shirley fazer uns docinhos para mim também. Então, tenho 3 elementos. Quantas posições? Quantas posições nós temos na caixa? 8 posições. 8 posições. Mas, professor, pera lá. O P é maior que o N. Você falou que não poderia. Cuidado, não poderia lá no caso do arranjo simples. Lá no caso da combinação simples. Cuidado.
Porque se fosse uma combinação simples não podia repetir, vamos supor que é uma combinação simples não pode repetir. Eu tenho 3 elementos. Dá para colocar mais posições do que elementos? Não. Não daria. Nessa caixa com 8. Se eu não posso repetir, imagina que é simples. Eu posso ter uma caixa de tamanho 3 no máximo. Tá? Então no caso do simples tem um n, tem que ser sempre maior ou igual a p. Mas no caso com repetição eu posso ter um p menor. Eu posso fazer uma caixa com 2? Ou seja, com menos elementos, menos posições que elementos? Posso. Uma caixa só com 2 eu posso ver quantas combinações eu posso fazer nesses dois. Então no caso com repetição, arranjo com repetição, combinação com repetição, eu posso ter o p igual a n, maior, menor, não tem problema, tá? O importante é, a gente sabe que temos 3 elementos, beijinho, brigadeiro, cajuzinho, e 8 posições. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e vou desenhar aqui as posições, tá? Com bolinhas, 8 posições, são 8 bolinhas. Que seriam os 8 docinhos, tá? 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cada bolinha é um docinho. Eu não sei se esse docinho é beijinho ou brigadeiro ou cajuzinho por enquanto. Eu só sei que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bolinhas porque são 8 docinhos. Então eu vou lá construir a quantidade de posições. Eu vou fazer uma bolinha para cada posição, tá? E aí eu vou fazer tracinhos. Quantos tracinhos eu faço? Depende da quantidade de elementos. Eu vou fazer a quantidade de elementos menos 1. Por exemplo, eu tenho 3 elementos, 3 menos 1, 2. Eu vou fazer 2 tracinhos. Por que 2 tracinhos? Olha só. Quando eu faço 2 tracinhos, eu divido o meu grupo em 3 partes diferentes. Olha só, 2 tracinhos não tem antes desse tracinho, entre os 2 tracinhos e depois, são 3 diferentes. Por quê? Porque eu vou pensar o seguinte, ó, nesse caso, se o tracinho tiver desse jeito, eu tenho 3 beijinhos, 3 brigadeiros e 2 cajuzinhos. Eu posso colocar dessa forma? Colocar aqui, por exemplo? Nesse caso eu tenho 3 beijinhos, eu tenho 1 brigadeiro e eu tenho 4 cajuzinhos. Eu posso agora colocar dessa forma aqui, ó, os dois no mesmo espaço? Posso, porque olha só, 3 beijinhos, nenhum brigadeiro, ó, não tem nenhum entre os dois. E 1, 2, 3, 4, 5 cajuzinhos. Ok? Eu posso colocar aqui dessa forma também, ó, os dois aqui começando? Posso, olha só. Não tem nenhum beijinho, não tem nenhum brigadeiro e todos os outros são cajuzinhos. Eu posso colocar também os dois lá no final? Posso, olha só, eu tenho 8 beijinhos, nenhum brigadeiro, nenhum cajuzinho. Ou seja, o que está antes do primeiro é beijinho, o que está entre os dois é a quantidade de brigadeiro, não tem nenhum, e o que está depois do último é a quantidade de cajuzinho, não tem nenhum. Então, olha só. Desse jeito, vamos colocar, por exemplo, assim e assim. Ó, do jeito que está aqui 2 beijinhos, 4 brigadeiros e 2 cajuzinhos. O que a gente tem? A gente tem que qualquer permutação, ó, eu tenho 8 mais 2 elementos. Por que 8 mais 2 elementos? 8 bolinhas e 2 tracinhos. As 8 bolinhas quer dizer cada posição, e os tracinhos é a quantidade de elementos menos 1, porque se eu colocar 2 tracinhos, eu vou dividir em 3 espaços. Se eu colocasse 3 elementos, eu colocasse 3 tracinhos, aí eu dividi em 4 espaços. Não serve. Por isso tem que ser sempre a quantidade de elementos n menos 1. Então, olha só, eu tenho 8 bolinhas mais 2 tracinhos. 10 elementos no total. Esses 10 elementos, qualquer permutação, lembra que permutação é? Permutação é você não tira ninguém. Você deixa todo mundo lá, você só muda a ordem. Qualquer permutação desses elementos vai dar uma combinação diferente de quantidade de beijinhos, quantidade de brigadeiro e quantidade de cajuzinho. Ok? Então, o que eu vou fazer? No fundo, o meu problema é resolver uma permutação entre esses 10 elementos. Só que desses 10 elementos eu tenho 8 bolinhas, ou seja, 8 iguais, e 2 tracinhos, ou seja, 2 iguais. Então, olha só, eu vou fazer aqui, eu vou resolver esse problema como? Calculando uma permutação do que? De 10 elementos, não tem 10 elementos? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bolinhas, mais 2 tracinhos. Eu tenho 10 elementos. Desses 10 elementos, tem repetição? Tem. A bolinha repete 8 vezes. A bolinha repete 8 vezes. E o tracinho repete 2 vezes. Então, olha só, eu vou fazer uma permutação de 10 elementos, sendo que eu tenho 8 de um tipo, que são bolinhas, e 2 de um tipo, que são tracinhos.
Lembra como que é a permutação? A permutação, se eu tiver lá 100 elementos repetidos, é n fatorial. Se eu tiver algum elemento repetido, aí eu vou dividir pela quantidade de elementos que eu tenho repetido. Então, vamos lá fazer a conta aqui, ó. Aqui, o que a gente tem? A gente tem o quê? 10 elementos no total. Então, vai ser uma permutação de 10 elementos. Mas quantos que a gente tem repetido? Tem 8 bolinhas repetidas, então eu vou dividir por 8 fatorial. Tem mais algum repetido? Tem 2 bolinhas repetidas, 2 fatorial. Essa conta aqui vai me dar exatamente quantas combinações eu tenho nessa caixa da Shirley de beijinho, brigadeiro e cajuzinho. Que conta que eu vou fazer? Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui 10 vezes 9 vezes 8 fatorial, tá? Por que até 8 fatorial? Porque embaixo eu tenho 8 fatorial. 2 fatorial é 2 vezes 1, que é 2. Vou colocar já 2. Corto 8 fatorial. É só fazer a conta. 10 vezes 9 é 90. 90 dividido por 2 dá 45. Então, olha a resposta. Eu tenho 45 combinações distintas ali, no caso dessa caixinha da Shirley. Essa é a resposta. 45 combinações possíveis, pensando só na quantidade de brigadeiro, beijinho e cajuzinho, não pensando na ordem. Ou seja, na combinação com repetição. Eu posso fazer todos os exercícios de combinação com repetição fazendo isso? Colocando cada posição como uma bolinha, e eu vejo quantos elementos eu tenho, tiro um e faço tracinhos e faço essa permutação? Pode. Só que essa fórmula, a gente vai fazer uma fórmula exclusiva para combinação com repetição. Vamos fazer uma fórmula exclusiva para combinação com repetição. Então, vamos lá. Se eu tenho uma combinação com repetição, cuidado que não é Cristiano Ronaldo, né? Combinação com repetição, com n elementos e p posições, o que a gente vai ter? Olha a fórmula. Esse daqui não é 10, ó, em cima não ficou 10? Ficou. O que é esse 10? É você pegar a quantidade de posições mais a quantidade de elementos menos 1. Porque aqui, ó, esse daqui eu não peguei a quantidade de posições e a quantidade de elementos eu tirei 1, que serão a quantidade de tracinhos. Então, ó, em cima é 10. Por que é 10? Porque a gente pegou a quantidade de posições, que era 8, mas aí a gente somou com a quantidade de elementos menos 1, que foi a quantidade de tracinhos. Fatorial. Então, esse 10 vem da onde? Vem do P mais o N menos 1. E embaixo, a gente colocou o quê? O 8, que é exatamente o P fatorial. E o 2. O 2 é exatamente o quê? A quantidade de elementos menos 1. A quantidade de elementos menos 1. Então, olha só, a gente chegou numa fórmula específica da Cristiano Ronaldo, né? Da combinação com repetição. Se eu tenho um caso de combinação com repetição é o quê? Não importa a ordem, pode repetir. Em que eu tenho n elementos e p posições, a fórmula é essa daqui, ó. P mais n menos 1 fatorial em cima. Embaixo eu vou dividir por p fatorial vezes o n menos 1 fatorial. Olha aqui, ó, nossa fórmula. Combinação com repetição, NP, ó. N mais P, no caso eu coloquei P mais N, mas N mais P é a mesma coisa, né? N mais P menos 1 fatorial sobre P fatorial, N menos 1 fatorial. É essa a fórmula. Então, se o próximo exercício que tiver, a gente vai ver o exercício, esse vai ser o exercício 1, né, da aula. O exercício 2 é só jogar nessa fórmula, acabou. Nem precisa ficar pensando tudo isso que a gente pensou, tá? Na verdade, a gente pensou para chegar exatamente numa fórmula. Só que a gente tem que tomar cuidado, vamos lá. Então, combinação com repetição, ordem não importa, combinação, pode-se repetir os elementos com repetição. A gente viu que essa fórmula, guarda essa fórmula aqui, ó. Combinação com repetição, n elementos, p posições, vai ser n mais p menos 1 fatorial no numerador, e no denominador vai ser p fatorial multiplicado por n menos 1 fatorial. Só que a gente tem que a combinação com repetição, a gente também pode calcular com essa forma, uma combinação como se fosse uma fórmula da combinação simples, mas com n mais p menos 1 na quantidade de elementos, entre aspas, e o p na quantidade de posições. Olha só, vamos ver se isso é verdade mesmo, ó. Vamos provar, ó, que a fórmula da combinação com repetição... O que está escrito aqui, ó? A fórmula da combinação com repetição com n elementos e p posições, ou seja, isso daqui, hein, é igual à fórmula da combinação simples, em que a quantidade de elementos seria n mais p menos 1 e a quantidade de posições é p. Ó, vamos ver a fórmula da combinação simples? Na fórmula da combinação simples é o seguinte. O primeiro número que aparece é o elemento, vai ficar em cima sozinho, né? E a segunda é a quantidade de posições, que aí aqui a gente vai ficar a quantidade de posições
e vai colocar a quantidade de elementos menos a quantidade de posições. Então, olha só, o que que fica? Fica esse primeiro em cima, fatorial. Embaixo fica o segundo fatorial e depois a diferença entre o primeiro e o segundo fatorial. Vamos lá, se for desse jeito, ó, isso daqui tudo agora, no nosso caso, vai ser o n. Tá? Onde aparecer n, eu vou trocar por tudo isso daqui. Só para ver se vai ficar exatamente essa fórmula. Vamos lá. Então, em cima é o n fatorial, ou seja, tudo isso fatorial. N mais p menos 1 fatorial. Embaixo, ó, é o p fatorial. Ó, percebe que o p não mudou, continua só p, né? E aí, n menos p, ou seja, a gente vai pegar tudo aqui no caso e substituir o p. Subtrair o p, desculpa. N mais p menos 1, que é todo, isso daqui seria o novo n, menos o p fatorial. Olha, em cima não muda, em cima já está até igual a fórmula. Ó, embaixo eu tenho p fatorial. E aqui, ó, mais p com menos p eu posso cortar. Ó, mais p com menos p corta. Aqui é fatorial, né? Fica n menos 1. Fica n menos 1 fatorial. Então, olha só. A fórmula da combinação repetição seria a mesma coisa que eu usar a combinação simples com n mais p menos 1. Elementos e p posições. Tá? Isso daqui, professor, é importante? Eu acho que não deveria, né? Você tem essa fórmula da combinação com repetição, beleza, você usa essa fórmula. Se você não tem, você tem essa, beleza, você usa essa fórmula. Mas tem um probleminha que chama Enem. E Enem, principalmente análise combinatória, ele gosta de fórmula. Se você vai fazer Enem e você está estudando análise combinatória, estuda muito bem as fórmulas e o que significa cada fórmula. Porque muitas vezes no Enem cobra as fórmulas. Como que eles cobram as fórmulas, professor? Não é só fazer a conta, é porque na resposta ele tem as fórmulas. Ele tem lá, o que é isso daqui? É um arranjo 5 em 2? É uma combinação 5 em 2? Na resposta ele coloca a fórmula. Então você tem que saber a fórmula. Você vai ver que até um problema que deu muito o que falar no Enem de 2017, você deveria saber que a combinação com repetição tinha exatamente essa fórmula aqui. Se você soubesse essa, por exemplo, ou essa de baixo para usar a combinação com repetição, você não resolveria o problema. Você teria que saber exatamente essa fórmula aqui. Tá? E outra coisa, eu também posso calcular a combinação com repetição, com n elementos e p posições, como uma permutação. A permutação a gente até usou, né? Você viu? A gente colocou n mais p menos 1 quantidade de elementos, em que o p repetiu, um repetiu p vezes, o outro repetiu n menos vezes, né? Que a bolinha repetiu p vezes e a quantidade de tracinhos repetiu n menos uma vez. Eu nem vou usar esse daqui, porque esse daqui a gente acabou de ver que serve. Então tem 3 formas de você calcular a combinação com repetição. Você pode decorar combinação com repetição, é essa fórmula, acabou, beleza, você resolve os exercícios. Com exceção de Enem, às vezes. O Enem é bom você saber os 3, tá? Se você quer resolver um exercício com combinação com repetição, você pode usar essa fórmula aqui. Usa a fórmula da combinação simples, em que a quantidade de elementos vai ser n mais p menos 1 e a quantidade de posições é p. Ou você pode usar com permutação, que foi exatamente o que a gente acabou de resolver no exercício 1. Permutação, n mais p menos 1 elementos, em que um repete p e o outro repete n menos 1 vezes. Nos 3 casos, essa fórmula da permutação desse jeito, essa fórmula da combinação simples desse jeito, dá exatamente essa fórmula que é a combinação com repetição, tá? Eu gosto de ter uma fórmula para combinação com repetição, aí você tá lá guardadinho ela, você vai lá e usa ela, tá? Mas o Enem nem sempre é isso. Vamos ver primeiro um caso que a gente vai usar essa fórmula da combinação com repetição, e aí eu falo exatamente desse exercício do Enem de 2017, que a gente precisaria saber essa relação. Vamos lá para o exercício 2. Ó. Uma lanchonete oferece 4 tipos de salgados. Né? Então ele tem lá o N4. 4 tipos de salgado. Qual é o número de maneiras que um cliente pode escolher 6 salgados? Né? 6 salgados. Vamos lá, o exercício aqui não ficou muito claro se importa a ordem ou não importa, né? Mas nesse caso, provavelmente o que importa é quantos salgados ele vai escolher, né? Então, vamos supor, você vai pedir 4 tipos de salgado. Tá, eu vou colocar os seus salgados aqui nesse saquinho, né? O que você quer? Eu quero 2 coxinhas, 3 risórios, né? Então, provavelmente, o cliente vai escolher a quantidade. Ele não vai escolher, ó, coloca no saquinho primeiro uma coxinha, tá. Agora coloca um risório na segunda posição, tá. Na terceira posição, coloca outra coxinha. Ele não vai resolver desse jeito, né? Concorda? Ó, eu tenho lá um saquinho. Quantos salgadinhos você quer?
Ah, eu quero 2 coxinhas, 3. Vai pedir a quantidade, não importa a ordem, tá? Então o exercício não está dizendo bem claro o que é, se importa ou não importa a ordem. Mas nesse caso, quando um cliente vai escolher, ele escolhe não escolhe a ordem, ele escolhe a quantidade. Então nesse caso aqui, vamos considerar aqui que não importa a ordem, né? Não importa a ordem. E pode repetir. Posso repetir? Pode, ué. Na verdade deve, né? Se você vai escolher 6 e só tem 4 opções, você deve escolher. Então a gente já sabe que é combinação com repetição, 4 elementos e P posições. A gente precisa fazer aquele pensamento todo que a gente fez lá no exercício da Shirley dos doces? Não. Pá! Eu já sei que é combinação. Eu já sei que é combinação com repetição. Então é só usar a fórmula do Cristiano Ronaldo. Olha aqui, ó. Fórmula do Cristiano Ronaldo. O que a gente tem, ó? Combinação com repetição N. Quantos elementos? 4. P, quantas posições? 6. Então vai ficar aqui o N é 4, mais o P que é 6, menos 1 fatorial. Embaixo, o P é 6 fatorial, vezes N, que é 4 menos 1 fatorial. Aqui a gente tem 4 mais 6 é 10, menos 1, 9. Então vai ficar 9 fatorial. Embaixo, 6 fatorial, 4 menos 1, 3 fatorial. Então esse 9, vamos até o 6. 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Embaixo eu tenho 6 fatorial. 3 fatorial é 3 vezes 2, que é 6, vezes 1, que é 6. É 6. Então vou cortar aqui o 6 fatorial com 6 fatorial. Eu vou chegar aqui, minha combinação com 4 elementos e 6 posições vai ser o quê? Vamos fazer essa conta? 9 vezes 8 vezes 7 dividido por 6. 9 vezes 8 vezes 7 dividido por 6 dá 84. Então tem 84 combinações, né? Formas possíveis de você escolher esses 6 salgados dentro dos 4 que a lanchonete oferece. Resposta aqui, 84. Vamos então aqui para esse exercício que deu o que falar aí no Enem 2017, né? Talvez foi um que mais teve discussão aí na história do Enem, um dos que mais teve discussão, né? Lógico, no Enem sempre tem discussão, principalmente de questões por motivos políticos, né? Mas essa daqui foi pelo nível de dificuldade mesmo, né? E por abordar aí a combinação com repetição, que muitas vezes não é tão vista assim ali no ensino médio, e por não abordar só a questão de você calcular a combinação com repetição, de você saber a relação da combinação com repetição com a combinação simples e ainda saber um outro detalhe. São vários fatores que dificultam muito essa questão. Vamos lá tentar resolver ela com calma, para vocês tentarem entender ela bem, para vocês verem o nível de dificuldade dela, mas para vocês entenderem a resolução dela, tá? Ó, um brinquedo infantil, caminhão cegonha, é formado por uma carreta e 10 carrinhos nela transportados conforme a figura. Então, esse daqui é um brinquedo, é um caminhão cegonha que vai vender. Então tem um caminhão e, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carrinhos nesse brinquedo. No setor de produção da empresa que fabrica esse brinquedo, é feita a pintura de todos os carrinhos para que o aspecto do brinquedo fique mais atraente. Então todos os carrinhos vão ser pintados. São utilizadas cores amarelo, branco, laranja e verde. 4 cores. E cada carrinho é pintado apenas uma cor. Então, por exemplo, não pode pintar de amarelo e laranja, ou de verde, branco e amarelo. É só uma cor. Carrinho inteiro branco, ou carrinho inteiro amarelo, ou inteiro laranja, ou inteiro verde. O caminhão cegonha tem uma cor fixa. Então o caminhão cegonha, todos os brinquedos, tipo o caminhão cegonha é vermelho. Todo mundo é vermelho para todo mundo, tá? A empresa determinou que em todo caminhão cegonha deve haver pelo menos um carrinho de cada uma das 4 cores. Então tem que ter pelo menos um amarelo, pelo menos um branco, pelo menos um laranja, pelo menos um verde, tá? Mudança de posição nos carrinhos caminhão cegonha não gera um novo modelo de brinquedo. Então, por exemplo, não interessa se é que esse primeiro é vermelho, o segundo é amarelo, o outro é vermelho de novo, não importa a ordem. Importa só se a quantidade de amarelos, de brancos, de laranja e verde que tem. Importa só a quantidade, tá? Não importa a combinação. Então, por exemplo, ó, a gente já sabe uma coisa, a ordem não importa. Ordem não importa.
Por quê? Ele falou, mudança de posição nos carrinhos não gera novo modelo do brinquedo. E pode repetir as cores? Pode repetir. As cores, na verdade, tem que repetir, né? Se eu tenho 4 cores e 10 carrinhos, pode repetir. Ordem não importa, combinação. Pode repetir com repetição. Combinação com repetição. Bom, a gente já sabe que é combinação com repetição antes de ler até a pergunta. Vamos lá, pergunta agora. Com base nessas informações, quantos são os modelos distintos de brinquedo caminhão cegonha que essa empresa poderá produzir? Então, quantas combinações possíveis ele pode fazer ali dentro do que foi informado aqui? Perceba que aqui não está o valor, está a fórmula. Por isso que eu falei, nem cobra muitas vezes a fórmula, a gente tem que saber a fórmula. Mas vamos lá, eu faço o que? Eu faço que o N é 10, porque eu tenho 10 carrinhos. Oh, desculpa, N 10 não. O N é a quantidade de elementos, né? Quantas cores. Eu faço que o N é 4 cores, e eu vou colocar essas 4 cores em 10 carrinhos. Bom, 4 cores, beleza, eu tenho 4 cores. Mas eu vou pintar 10 carrinhos, porque eu vou escolher, ó, eu tenho 4 elementos, que são as 4 cores, são esses elementos, amarelo, branco, laranja e verde, tá? E aqui eu tenho as posições, aqui são os 10 carrinhos. Esse primeiro aqui eu posso pintar de amarelo, branco, laranja, esse segundo também, essas 4 cores. Essa é uma combinação desse jeito, com 4 cores, em 10 carrinhos disponíveis? Não, por quê? Porque olha só o que ele fala. A empresa determinou que em todo caminhão cegonha deve haver pelo menos um carrinho de cada uma das 4 cores disponíveis. Então os primeiros 4 carrinhos vai ser vai ser cada uma dessas 4 cores. Só os outros 6 que a gente vai poder escolher a cor. Os 4 primeiros já tem a cor determinada. Tem que ser um de amarelo, um de branco, um de laranja e um de verde, pelo menos. Não tem que ser? Então os 4 primeiros que você vai colocar é um de cada cor. Aí os outros 6 que você vai escolher quantas cores que você tem. Então, por exemplo, amarelo. Um já vai ser amarelo, ó. Um já vou pintar de amarelo. O outro já vou pintar de laranja. O outro já vou pintar de laranja. O outro já vou pintar de branco e o último de verde. Então perceba, um amarelo, um branco, um laranja e um verde tem que ter. Ó, esses 4 de cima eu já escolhi as cores. É o que tem que ter um de cada. Então minha opção é nos outros 6, tá? Então olha só, eu tenho 4 cores, mas eu só tenho 6 posições para escolher. 6 carrinhos para escolher. Porque dos 10, eu não vou escolher dos 10. 4 já está determinado que esses 4 tem que ser uma de cada cor. Só 6 que eu tenho escolha. E aí o que eu faço? Qual que é a forma da combinação com repetição? Tem essa daqui. Se ele desse só o valor, que eu acho que seria o correto para o Enem. Se ele desse só o valor, aí você usaria essa fórmula aqui. Tá? Mas no caso ele deu fórmulas de combinações simples, né? Então a gente vai usar essa relação aqui. Sabendo essa, daria para resolver esse daqui? Daria, a gente vai resolver depois. Mas ele deu essa relação, ó, eu sei que é combinação com repetição, e ele deu a relação com combinação simples. Então o que a gente faz? A gente vai lá, a gente quer uma combinação com repetição, o N é 4, o P é 6. Na fórmula, para usar a fórmula de combinação simples, é só você trocar o N por 4, P com 6 nessa formulazinha aqui. Então, ó, N4 mais P6 menos 1. E aqui o P é 6. O P é 6. Então, olha lá. 4 mais 6, 10, menos 1, 9. Combinação de 9 em 6. Tá? Essa é a resposta. A gente usou essa relação aqui. Trocou o N por 4, P por 6, para achar a combinação com repetição. Essa é a relação com combinação simples. Então, em vez de fazer essa conta aqui, combinação com repetição com N4P6, você pode fazer essa conta aqui com combinação simples 9 em 6, que a resposta dá a mesma, tá? São conceitos diferentes, combinação com repetição e combinação simples são conceitos diferentes, mas a conta dá a mesma, tá? Fazer essa conta, o número, o valor, resposta final dá o mesmo. Mas professor, não tem 9 em 6, tem um 9 em 3 aqui. Não tem 9 em 6. Por quê? Porque aí você teria que lembrar que uma combinação 9 em 6 é igual uma combinação 9 em o quê? 6. Falta quanto para chegar no 9? 3. De 9 em 3. Como assim, professor? Uma combinação de 9 em 3 é uma combinação de 9 em 6. Lembra que a gente aprendeu nesse curso sobre o triângulo de Pascal?
Se você vê o triângulo de Pascal, ele vai aumentando o valor, pega uma linha só, ele vai aumentando o valor até chegar no máximo e depois ele vai diminuindo. Só que ele é simétrico. O primeiro elemento daquela linha é igual ao último, o segundo é igual ao penúltimo, o terceiro é igual ao antepenúltimo. Então, no caso, se eu pegar o 9 em 3, vai ser o quê? O 9 em 3 vai ser qual linha? Tem a linha 0, tem a linha 1, tem a linha 2, tem a linha 3. Ele vai estar na quarta linha, o 9 em 3. Ele vai ser igual a quarto de trás para frente, que vai ser o quê? Tem a linha 9, tem a linha 8, tem a linha 7, tem a linha do 6. Então, o 9 em 6 vai ser igual ao 9 em 3. Ok? Sempre a gente tem o seguinte, ó, a gente tem essa relação, uma combinação simples. N em P vai ser uma combinação N igual, se eu fizer a combinação N, e o quê? O P falta quanto para chegar no N? N menos P. Então perceba, 9 em 6 é igual a 9, 9 menos 6, 3. A gente tem essa relação. Aí sim, com essa relação, a gente sabe que uma combinação 9 em 6 dá a mesma resposta que uma combinação 9 em 3. São conceitos diferentes, mas a resposta dá a mesma. Aí sim, depois de pensar em tudo isso, você vai lá e marcava a B, combinação 9 em 3, e acertava. Essa é a resposta correta, o B. Combinação 9 em 3. Mas perceba, você teria que ver que é combinação com repetição, lembrar dessa fórmula aqui, a relação de combinação com repetição, de combinação simples, fazer a conta, chegar que é 9 em 6, não tem a resposta, lembrar que combinação 9 em 6 seria a mesma que combinação 9 em 3, por quê? Porque o 6 para chegar no 9 falta 3, aí sim você marcava. Ou você poderia também só, se você, vamos supor que você só tem essa fórmula, você não lembra dessa, você só tem essa. O que você pode pensar? O seguinte, uma combinação com repetição. O N é 4, o P é 6. Né? Aí aqui vai ficar, ó, vou escrever pequenininho, vamos ver se cabe. N4 mais P6 menos 1. Vamos colocar aqui. O P é 6 fatorial e aqui é N, que é 4 menos 1 fatorial. Quanto que dá? 4 mais 6, 10 menos 1, 9. 9 fatorial. Aqui dá 6 fatorial, 4 menos 1 dá 3 fatorial. Aí você pode pensar o seguinte, a ordem dos fatores não altera o produto. Então 9 fatorial, embaixo eu tenho 6 vezes 3. Eu posso escrever como 3 fatorial, 6 fatorial. Isso seria a fórmula da combinação 9 em 3. Porque como que é uma fórmula de combinação simples? Uma fórmula de combinação simples é o n fatorial sobre p fatorial, n menos p fatorial. Essa é a fórmula da combinação simples, tá? Combinação simples. Aí, olha só, isso daqui, ó, em cima seria o n, que é o 9. Então, é 9. Aqui o p é 3. E aqui se é 9 menos 3, que é 6, ou seja, essa fórmula aqui é exatamente combinação 9 em 3. Seria uma outra forma. Também é complexa? Também é complexa. Então, você pode pegar essa fórmula, trocar os valores e depois tentar concluir que isso daqui é igual a uma combinação 9 em 3. É uma forma de fazer. Ou você poderia saber que a combinação com repetição tem essa relação com combinação simples, não combinação conceitual, tá? No resultado final, na resposta. Que aí depois daria uma combinação simples de 9 em 6, e você lembrar que a combinação simples de 9 em 6 dá 9 em 3. Então, olha só, tem um monte de coisa que você deveria pensar e saber. Então, uma questão altamente complexa aí que caiu no Enem de 2017. Por isso que deu tanto aí bafafá, né? Tanta gente falou dessa questão. Até que eu não vi depois questão de combinação com repetição que caiu no Enem depois dessa, né? Que essa deu muito o que falar. Eu tenho que ver se caiu. Se você conhece outra questão do Enem de combinação com repetição, até coloca aí. Porque eu ainda não vi nenhuma de combinação com repetição que caiu depois dessa daqui. Mas eu espero que o principal dessa aula você tenha entendido o que é e como calcular a combinação com repetição. E essa questão aqui eu espero que você tenha entendido, né? Tanto dessa fórmula que eu coloquei de roxo, como dessa fórmula que eu coloquei de vermelho. Você não precisava fazer das duas formas. Se você fizesse de uma ou de outra, conseguisse fazer, você acertava a questão. No caso, a questão é 9 em 3, ok? E como, professor, mas qual que seria o resultado? Vamos colocar aqui, ó, na calculadora. 9 combinação em 3 daria 84. Então ele poderia muito bem colocar aqui a resposta 84. Se ele coloca aqui a resposta 84, 72, não sei. O que ele faria? Era só você trocar aqui os valores, você chegaria nessa conta,
Nessa conta você faria lá 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial, cortava o 6 fatorial, aí você faria lá 9 vezes 8 vezes 7 dividido por 3 vezes 2, que é 6, 84. Bom, ok? Ficaria bem mais fácil, né? Mas não, o Enem quer cobrar a fórmula, acaba ficando aí mais complexo a questão. E eu acho, se você não souber todas as fórmulas, eu acho que não tem problema. Você sabe resolver esse exercício de um jeito? Sim, você precisa saber de todos os jeitos possíveis? Não necessariamente, né? Mas é isso, o Enem é isso, e a gente tem que se preparar, para quem vai prestar o Enem, tem que se preparar para isso, né? Então, eu quero agradecer aí você que ficou até agora. Caso não seja inscrito no canal, se inscreva aí no canal, deixe o curtir no vídeo. Bons estudos a todos e abraços. E até o próximo vídeo.